Caio, você acha que Bolsonaro tem culpa no cartório e tentou dar um golpe? Vamos lá. Lula da Silva, esse grande bajulador de ditadores socialistas, afirma com absoluta convicção que seu antecessor é um golpista. Vejam só, logo Lula, o reconhecido adulador de tiranos, conivente com a violação de direitos humanos em países vizinhos, passador de pano para regimes antidemocráticos da América Latina e da África, nosso continente irmão. Esse é o Lula que não tem dúvidas que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, embora o ex-presidente estivesse sem cargo oficial, desinvestido de poder político, em terras estrangeiras, hospitalizado e em silêncio, eu diria até um eloquente silêncio. Mas enfim, o Lula também tinha certeza de que a lei das estatais deveria ser desfigurada para que ele tivesse centenas de indicações à sua disposição. O Lula tinha certeza de que a guerra na Europa era do interesse dos líderes ucranianos e que o conflito deveria ser resolvido, aspas, numa mesa de bar. Lula tinha certeza que a classe média deveria ser tributada ao consumir produtos estrangeiros. O Lula tinha certeza que a CPMI sobre os atos de vandalismo e depredação de 8 de janeiro deveria ser obstruída. O Lula teve muitas certezas ao longo desse começo de mandato, não é mesmo? Portanto, não é nenhum exagero atribuir às certezas de Lula da Silva a consistência de uma gelatina ao relento. Aspas para Lula, né? O maior financiador de obras de infraestrutura que o Brasil já viu em outros países. Não tenho dúvidas de que ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentou dar um golpe. Essa é a certeza de Lula ao voltar à cena do crime, mas isso não passa de uma opinião. E aqui eu cito o manifesto dessa emissora. Embora opiniões importem, elas não mudam os fatos. Fatos são indiscutíveis. Não há alternativa para um fato. Fatos explicam coisas. Portanto, fazendo jus ao jornalismo independente da CNN e ao corajoso repórter Leandro Magalhães, que trouxe à luz as trevas do 8 de janeiro, vamos colocar os fatos primeiro, porque sobre eles nós temos certeza absoluta. Ao que consta, Jair Bolsonaro, que Lula chama de golpista, não se utilizou do cargo de presidente da República e de chefe das Forças Armadas para realizar ou instigar levantes ou atos subversivos durante o seu mandato. E na infame data de 8 de janeiro, como já foi citado, o ex-presidente estava desempossado, debilitado e, por que não, desterrado. Também é fato que depois da eleição, especialmente após o retorno de Lula à cena do crime, Jair Bolsonaro não instigou publicamente seus apoiadores a agirem de forma agressiva ou antirrepublicana. Tanto que o pretexto para a oitiva do depoimento sobre o 8 de janeiro é uma postagem relâmpago aí nas redes sociais no dia 10 de janeiro. É a posteriori. E agora, retomando aquele tema da ausência de dúvidas, vamos a outros fatos aí sobre o 8 de janeiro. Na véspera dos acontecimentos, o ministro da Justiça de Lula é alertado via relatório do diretor-geral da Polícia Federal sobre os riscos de invasão e depredação aos prédios públicos de Brasília. Da mesma forma, conforme reportado pela CNN Brasil, aspas, a ABIN emitiu alertas diários sobre risco de vandalismo em manifestações. Segundo a agência, os alertas foram transparentes e apontaram que seriam manifestações com volume e violência. As sinalizações da ABIN tiveram como base um alerta emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres de que havia um volume incomum de ônibus sendo fretados para Brasília, e isso suscitava uma atenção maior das autoridades. Portanto, o governo Lula tinha plena ciência dos riscos potenciais do 8 de janeiro. E por eventos anteriores, como por exemplo aquelas manifestações violentas do Movimento Sem Terra, nós sabemos que as forças de segurança em Brasília, com algumas dezenas de homens, têm plena capacidade de repelir esse tipo de ocupação. Também é fato que o governo Lula, em posse dos vídeos das câmeras de segurança, divulgou em caráter oficial trechos editados da invasão e, quando foi instado a divulgar essa íntegra, a íntegra dessas imagens pela imprensa, decretou seu sigilo. Também é fato que, quando o jornalismo independente da CNN divulgou essas imagens, nós descobrimos que as forças de segurança, sob comando do governo Lula e especialmente do seu ministro do GSI, facilitaram o acesso de vândalos e manifestantes ao Palácio do Planalto. Os criminosos entraram caminhando pelas portas do edifício, foram recebidos com toda a cortesia e, depois de depredarem de forma bem seletiva as instalações, ainda foram agraciados com uma aguinha. Isso tudo uma semana após a posse do novo velho governo. E é sobre isso que não resta dúvida.